Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casas novamente. E conforme prometido, aqui estou eu na semana seguinte, na outra quarta-feira, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E prometo que dessa vez nós vamos realinhar esse canal e voltar com os vídeos toda quarta-feira às 7h15 da noite aqui. Eu não sei por que eu falo vamos, se eu tô sozinha, eu que gravo, eu faço roteiro, eu que edito, eu que posto. É tudo eu, carai. Mas eu falo no plural como se sempre tivesse alguém me ajudando e eu sei que, né? Sempre tem alguém me ajudando, por mais que a gente não consiga enxergar, sempre tem alguém do nosso lado. Eu acho que é por isso que eu sempre falo no plural, que nós isso, nós aquilo. Eu acho que deve ser por isso sim. O caso que eu vou trazer aqui pra vocês aqui hoje é um caso que eu assisti em um documentário e eu fiquei muito assim animada pra trazer pra vocês essa história, porque eu acho que vocês não conhecem essa história e quando vocês souberem que isso aconteceu, quando a gente acha que a gente já vê de tudo, vem algo pior ainda, né? É algo assim impressionante e muito revoltante. E eu vou contar pra vocês hoje a história de Susan Powell. Susan Mary Powell vivia uma vida aparentemente feliz com a sua família, com seu esposo Joshua, mais conhecido como Josh, e seus 2 filhos, lá na cidade de Utah, lá nos Estados Unidos. A família costumava frequentar uma igreja todo domingo, então eles nunca faltavam. Até que no dia 6 de dezembro de 2009, a família não compareceu à igreja naquele domingo e ficou um clima meio estranho, assim. Foi algo que não soou muito comum para as pessoas que iam na igreja, enfim, que ficaram se perguntando o que tinha acontecido com a família. Naquele mesmo dia, um vizinho da família, né, da Susan, tinha ido visitar a família por volta das 5 horas da tarde. Essa visita do vizinho nesse dia, às 5 da tarde, né, até a casa da Susan, e, enfim, esse vizinho viu a Susan lá na casa dela, com os filhos e tudo mais, com a família, foi a última aparição que se teve notícia da Susan. No dia seguinte, no dia 7 de dezembro de 2009, a cunhada e a sogra da Susan receberam uma ligação da creche das crianças, né, dos 2 menininhos, avisando que os menininhos não tinham comparecido para saber se estava tudo bem, porque a família não avisou que eles não iam e também não deu notícias, enfim, o porquê que eles tinham faltado. E isso chamou a atenção, né, da sogra da Susan, enfim, que decidiu ligar para eles para ver se estava tudo bem e tudo mais. A sogra, né, e enfim, a cunhada não conseguiram entrar em contato com a família, ninguém atendia os telefones. Então, eles decidiram chamar a polícia para ir até a casa da Susan, né, da família dela, para ver se estava tudo bem por lá. A polícia chegando na casa da Susan, ninguém atendeu a porta, não tinha assim nenhum sinal de arrombamento, mas também não tinha nenhum sinal de que a família estava ali. Eles autorizaram a polícia, enfim, eles invadiram, abriram a residência, entraram e não encontraram ninguém lá. Mas o que eles encontraram lá foi extremamente, assim, vocês vão ver essa história assim, ó, é de arrepiar. Eles encontraram o seguinte na residência. A primeira coisa que chamou a atenção dos policiais foi na sala da casa da família, que tinham 2 ventiladores. Nada suspeito isso, né? 2 ventiladores, gente, estavam ligados, virados em direção ao tapete da sala, que parecia estar úmido. Então a pessoa que ligou ali estava querendo secar por algum motivo o tapete, enfim. E saiu de casa, deixou... Por que eles deixariam ligado, enfim, 2 ventiladores? O que teria de tão, né, naquele tapete, enfim, o que teria derramado naquele tapete? Enfim, a polícia já de primeiro momento já achou aquilo muito suspeito. Logo em seguida, a polícia localizou a bolsa da Susan, e dentro da bolsa estavam todos os pertences dela, né? A carteira de identidade, chaves, enfim, tinha tudo dela ali. E qual mulher que sairia de casa sem a sua bolsa? A Susan também, ela não tinha comparecido ao trabalho dela naquele dia, né? No dia 7, na segunda-feira. E também não avisou ninguém do trabalho que não iria ir nem nada. E isso também já alertou muito a polícia. Tudo estava muito estranho, aquela cena estava muito estranha, porque não era só ela que tinha sumido, toda a família não estava em casa, toda a família estava sendo procurada.
Mas tudo pode ficar um pouco mais suspeito quando, naquele mesmo dia, por volta das 5 horas da tarde, o marido da Susan retorna para casa de carro com os 2 filhos e sem a Susan. Imediatamente o Josh ele é levado para a delegacia para interrogatório, para explicar o que tinha ocorrido e para explicar o paradeiro da sua esposa. Josh afirmou para a polícia que deixou a Susan dormindo em casa pouco depois da meia-noite para ir acampar com seus 2 filhos. Quem em sua bendita sanidade, não sei se é essa a palavra, mas que decide ir acampar com os 2 filhos em um domingo à meia-noite, de última hora, sem ser programado. Meio estranho, não? A polícia, com o mandado, vai até a residência e lá eles conseguem fazer uma busca mais completa. E nessa busca na residência da Susan, a polícia encontra uma apólice de seguro no valor de mais ou menos $1,5 milhão. E para ficar um pouquinho mais tenso, um pouquinho pior, a polícia encontra também um vídeo caseiro feito pela Susan. E esse vídeo que ela fez, esse vídeo caseiro, ele é muito assim, é uma mulher pedindo socorro, sem poder pedir socorro, né? Com medo, parece que ela tá com muito medo. E basicamente nesse vídeo ela está pedindo por ajuda, né? Se algo acontecer comigo, ela usa muito essa expressão, se algo acontecer comigo, cuidem das crianças, se algo acontecer comigo, façam tal coisa. Então ela faz esse vídeo e eles encontram isso, é uma prova assim incontestável que alguma coisa estava acontecendo naquela casa. A polícia interrogando o Josh, né, voltando para o interrogatório. Claro que a polícia imediatamente tinha ele como principal suspeito, né? A esposa some ou a esposa morre, o principal suspeito, né? Nos casos que a gente vê, sempre, normalmente o primeiro suspeito é o marido, né? A polícia focou muito no Josh e achou muito estranho ele ter decidido levar as crianças para acampar meia-noite de um domingo, sabendo que no outro dia, horas depois, né? Eles teriam que levantar para ir trabalhar e para levar as crianças para a creche, então foi algo assim que chamou muita atenção da polícia também. Ele também, o Josh, né, o esposo dela, não avisou a empresa que ele não iria comparecer no dia seguinte, né? E também ele, quando a polícia pressionou ele sobre isso, ele disse para a polícia que ele tinha se enganado, que ele tinha confundido, que ele estava achando que ele estava no domingo à meia-noite, né, de sábado para domingo. E não se deu conta que, na verdade, ele estava na segunda-feira à meia-noite, né? Do domingo para segunda. Então ele se confundiu no dia. Ele achou que era domingo, mas na verdade era uma segunda-feira. O mais, assim, devastador, assim, o mais revoltante nessa história até então, gente, é que por mais que tenham muitas pistas que indicam que ele pode ter sumido com ela ou que ele teria feito algo com ela, a polícia não tinha provas concretas que levassem ele à prisão, enfim, não tinha corpo, não tinha uma prova de que ele tinha feito algo para Susan. Então eles não podiam prender o Josh. Então a polícia continuou com as investigações e perdurou por alguns anos essas investigações. E eles não desistiram, eles continuaram investigando e por todo esse tempo, a mídia foi muito em cima dele e a polícia ficou muito em cima do Josh também durante esse tempo dessas investigações, justamente para provocar um pouco de pressão em cima dele para ver se ele confessava, se ele dizia algo ou se ele vacilava de alguma forma, enfim. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Durante essas investigações, a polícia conseguiu uma autorização para que o filho mais velho, né, o menininho mais velho da Susan, fosse interrogado, fosse questionado, conversasse com uma psicóloga infantil e tal, para tentar ver se a criança dava alguma pista ou conseguia contar o que tinha ocorrido naquela noite. Quando a psicóloga questionou ele sobre o que tinha acontecido naquela noite, onde que vocês tinham ido com o pai de vocês, e ele disse, né, confirmou que eles tinham ido acampar com o pai dele. E a psicóloga pergunta pro menininho quem tinha ido com eles e ele afirma para a psicóloga que tinha ido ele, o irmãozinho dele, o pai e a mãe. E depois, mais tarde, quem apareceu no acampamento foi o tio dele, irmão do Josh, o Michael.
Quando a psicóloga questionou, né, o menininho sobre o que aconteceu com a sua mãe, né, a sua mãe não voltou para casa com vocês, ele acaba dizendo para a psicóloga que não, que a mamãe foi, mas a mamãe não voltou com a gente. A mamãe, ele usa o termo que a mamãe tinha ido, que a mãe tinha ido junto e que a Susan tinha ficado, né, a mãe dele tinha ficado lá com os cristais. E a polícia questionou muito essa questão dos cristais, se a criança, porque criança pode imaginar muitas coisas, então eles não poderiam usar 100% daquilo que a criança estava falando contra o Josh, mas poderia ajudar, enfim, até na localização do corpo, se fosse necessário. E quando ele falou cristais, a polícia entendeu que poderia ser da imaginação dele, de algo que ele poderia ter visto, ou até mesmo de alguma mina abandonada, enfim, alguma mina abandonada, que poderia ter sido dito para as crianças que ali tinham cristais e por isso que a criança poderia ter dito, né? De repente colocaram a Susan, enterraram, deixaram em alguma mina de cristais e por isso a criança pode ter dito isso. A polícia fez toda uma busca naquela região onde eles tinham dito, né, que tinham ido acampar, inclusive em algumas minas abandonadas, mas eles não conseguiram localizar nada. Mas algo é incontestável que foi a presença do tio das crianças no local e isso chamou a atenção da polícia, que chamou esse tio Michael, irmão do Josh, para interrogatório. E no interrogatório a polícia, enfim, colocou pressão e tudo mais, mas ele negou, enfim, disse que ele não estava lá e tudo mais. E nesse meio tempo a polícia continuou investigando e continuou na espreita desse tio Michael, que num ato assim talvez de desespero da polícia descobrir algo ou tentar investigar o carro dele, ele levou o carro dele para um ferro velho para ser, enfim, destruído. Só que quando isso acontece, ele não imaginava que a polícia estava vigiando ele, a polícia pega, enfim, o carro antes do carro ser destruído, chama ele na delegacia e diz para ele e pergunta para ele por que você tentou entregar o seu carro num ferro velho para ser destruído. Nós estamos com o seu carro. E nesse momento meio que a casa cai por um lado, porque ele meio que faz uma cara de espanto, porque ele não esperava que a polícia estava vigiando ele e que daria tempo da polícia pegar o carro dele. Então a polícia investiga o carro, faz toda uma busca e nessa leva, enfim, coloca cães farejadores para farejarem o carro e foi constatado que no porta-malas do carro do tio Michael tinha cheiro de cadáver, que algum cadáver esteve no porta-malas daquele carro. Eles tiraram amostras de DNA daquele porta-malas, porém mandaram para análise e não conseguiram constatar nada, nenhum DNA no caso da Susan, mas que algum cadáver, talvez de algum bicho, talvez da Susan, e por algum motivo não conseguiram encontrar DNA, se é que isso é possível. De repente com uma boa limpeza, talvez, mas daí ficaria o cheiro de cadáver com uma boa limpeza? Muitos questionamentos, não? Mas nas amostras de DNA não foi constatado que era o DNA dela, mas tinha cheiro de cadáver. E tudo pode ficar um pouquinho ainda pior. Sim. A polícia decide fazer uma investigação na família do Josh. E dentro dessa investigação entra o pai do Josh, que é investigado, e na investigação eles acabam encontrando dentro do computador do pai do Josh algumas coisas bem perturbadoras. O pai do Josh, o Steven, ele tinha dentro do computador dele muitas fotos de pornografia infantil. Ele tinha também ele era obcecado também pela Susan, foi descoberto que ele guardava roupas íntimas que ele roubava dela, ele guardava. E inclusive, gente, absorventes que ela usava, ele pegava do lixo e ele guardava. O pai do Josh, ele era extremamente obcecado, enfim, eu não sei se é essa palavra, mas ele era extremamente obcecado pela Susan. Algo bem inusitado, né? Algo inusitado apareceu em toda essa história. E com esse achado, né, de pornografia infantil no computador do Steven, do pai do Josh, ele foi preso no dia 22 de setembro de 2011. Nesse mesmo período que o pai do Josh foi preso por isso, a justiça já estava, enfim, agendando um julgamento onde seria decidido, enfim, a guarda, né, até a descoberta do que aconteceu com a Susan ser revelada, ser descoberta,
com quem que as crianças iriam ficar nesse meio tempo, porque como o Josh era o principal suspeito de ter feito algo a ela, as crianças talvez não estivessem com alguém, não estavam em segurança. Então houve esse julgamento para saber se a guarda iria ficar com o Josh ou se a guarda iria ficar com os pais da Susan. Pouco antes de iniciar o julgamento, os pais da Susan, eles decidiram fazer a sua própria investigação e isso eu achei muito, para não falar um palavrão, foi muito incrível o que eles fizeram, porque eles sabiam que talvez a justiça não fizesse muito por eles e eles não queriam correr o risco de perder a guarda dos netos. Os dois, então, foram à caça, enfim, foram procurar o histórico da família, procurar todo o histórico da família do Josh e do Josh para tentar usar contra ele e poder ganhar a guarda das crianças. E eles descobriram coisas bem perturbadoras sobre aquela família. Eles descobriram que o pai do Josh, ele abusava, né? Ele espancava muito a esposa, né? A mãe do Josh, quando ele era criança. E ele também, o Steven, né? O pai do Josh, ele mandava o Josh e o irmão chutarem a própria mãe. Eles também conseguiram localizar documentos onde constava que Josh, quando era jovem, tentou suicídio e também que ele teria matado o hamster da irmãzinha dele. Então eles conseguiram achar muitas coisas assim sobre a família e sobre o Josh principalmente, que ele era um cara muito controlador e que ele tinha traços de psicopatia. Então naquele momento eles viram com quem realmente eles estavam lidando e mais do que nunca eles não poderiam perder a guarda das crianças para ele. No dia da audiência foi decidido pela juíza que os filhos de Susan ficariam sim com os avós e eles conseguiram a guarda das crianças. Porém, a juíza deixou que as crianças visitassem, né, o pai, Josh, de vez em quando, sob a supervisão de uma assistente social. Até que o dia 5 de fevereiro de 2012, a primeira visita dos filhos ao Josh aconteceu, supervisionada por uma assistente social. Logo que a assistente social chegou, né, na casa do Josh com as crianças, ele enfim, pegou as crianças, entrou dentro de casa e quando a assistente social rapidamente se deu conta, ele tinha fechado a porta na cara dela e não deixou ela entrar. Então ela começou a bater muito na porta. Esse momento dessa história assim é revoltante demais. Vocês vão sair desse vídeo revoltados tanto quanto eu. E depois de pouco tempo ela ouve uma das crianças chorar e quando ela ouve uma das crianças chorar, ela liga para a polícia e explica para a polícia, né, a situação, que ela é uma assistente social, que ela tinha que ter entrado com as crianças e o pai não deixou, e as crianças estão chorando e tal, que estão correndo um perigo. E nisso a polícia meio que demora um pouco para mandar ajuda. E quando menos se espera, uma explosão acontece. A casa do Josh explode com os 3 dentro. A polícia chega depois, os bombeiros chegam, enfim, param todo o fogo, mas aí a essa altura já está tudo destruído e os 3 já estão mortos. E foi constatado, né, na perícia, nas investigações do local, que o Josh deu um golpe de machadinha na cabeça dos filhos para eles perderem a consciência e em seguida que eles tinham perdido a consciência, ele sentou em cima de um galão de combustível e ateou fogo. As crianças acabaram morrendo não com o golpe, e sim asfixiados, né, com a fumaça. Investigando mais a fundo, depois a polícia constatou que o Josh já tinha planejado tudo aquilo meses antes de receber a primeira visita dos filhos. Então ele já estava planejando matar os filhos e se matar. Ele tinha ido ao banco um pouco tempo antes, encerrado todas as contas dele e minutos antes dele colocar fogo na casa, enfim, se explodir, né, com a casa, enfim, com as crianças dentro, ele fez uma ligação para a irmã dele, onde ele praticamente, assim, basicamente ele pedia desculpas por tudo que tinha acontecido, sem, assim, confessar nada, mas dizendo que pedia desculpa por tudo que estava acontecendo na vida deles e que era para a família dele perdoar ele, basicamente isso. E segundos depois ele acabou explodindo a casa. Após isso ter ocorrido, a polícia focou extremamente no irmão do Josh, mais do que nunca, porque foi a única pessoa que restou para ser investigada e que provavelmente esteve no local do crime, né, que a essa altura todos já estavam convencidos que ela teria sido morta, para tentar arrancar a confissão dele, para pelo menos achar o corpo e trazer um desfecho para essa trágica história.
Em fevereiro de 2013, um ano após perder o irmão, né, e os sobrinhos nessa explosão, o irmão do Josh acaba se suicidando. Ele pulou do 7º andar de um estacionamento e morreu também, levando os seus segredos consigo. O mais revoltante nessa história, além de tudo do início ao fim, é se eles estavam com um cerco fechado e talvez estavam prestes a serem descobertos, por que antes de se matar eles não deixaram um bilhete dizendo pelo menos onde o corpo dela estava, sabe? O ego é tão grande do assassino que nem paz para a família, né? Eles poderiam ter deixado pelo menos um indício de onde poderia estar o corpo dela. O julgamento do pai do Josh ocorreu em 2017 somente. Ele pegou 8 anos de prisão, né, por posse de pornografia, e ele acabou morrendo na prisão por causas naturais, basicamente um ano depois. A Susan Powell continua sendo uma pessoa desaparecida até os dias de hoje, mas dadas as evidências, né, e toda a história que se criou em volta disso e todas essas tragédias que ocorreram, tudo indica que ela foi morta pelo próprio marido. Tudo eram provas circunstanciais que eles falam, né? Essa parte jurídica aí. Nada provava que ele tinha feito algo e sem um corpo, né? Sem um corpo não tinha como prender o Josh nem acusá-lo de assassinato. A teoria mais concreta é de que a Susan ela vivia um relacionamento abusivo e que ela já estava pensando em deixar o Josh, mas devido a ele ser um cara muito controlador e talvez até agressivo, e ela estava planejando já se separar dele, talvez por não aceitar, o que a gente vê muito, né, em feminicídios, não deixá-la indo embora como se ela fosse uma posse, decidiu matá-lo. E até os dias de hoje a Susan ela permanece desaparecida. E eu espero que um dia ela consiga ser encontrada, né? Que os restos mortais dela sejam encontrados para a família pelo menos ter um desfecho, enfim, ter um desfecho para essa história. O caso de hoje fica por aqui e deixa o like aqui se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, compartilha com os amigos para apoiar o canal. Se inscreva se você não é inscrito e me siga lá no Instagram, casos.mistérios, para me acompanhar lá e os bastidores aqui do canal também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!